capítulo 6. Efésios capítulo 6, do verso 5 ao verso 9. É só a introdução, mas se você quiser ficar de pé, eu sei que os irmãos já vão levantando para ler, né, normalmente. É só a introdução, mas eu quero aqui introduzir o que Deus colocou no nosso coração para falar com a igreja, com todos. Efésios, capítulo 6, do verso 5 até o verso de número 9. Efésios, capítulo 6, do verso 5 ao verso 9. Se você não tem Bíblia, você pode acompanhar no telão, vai ser praticamente igual à leitura que eu tenho aqui na minha Bíblia. Efésios, capítulo 6, do verso 5 ao verso 9. Vós servos, obedecei a vossos senhores segundo a carne, com temor e tremor, na sinceridade de vosso coração, como a Cristo, não servindo à vista, como para agradar aos homens, mas como servos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus. Servindo do quê? Servindo de boa vontade, como a quem? Como ao Senhor, e não como aos homens, sabendo que cada um receberá, ou seja, haverá uma retribuição do Senhor, todo o bem que fizer, seja servo, seja livre. E vós, senhores, fazei o mesmo para com eles, deixando as ameaças, sabendo também que o vosso Senhor está nos céus, está no céu, e que para com ele não há acepção de pessoas. Amém? Deus amado, Pai, nessa hora, Senhor Deus, é uma hora, Senhor Deus, tão preciosa para nós. É uma hora, Senhor Deus, em que abrimos a Tua palavra eterna, a Tua eterna palavra. E, ó Deus, como eu gosto de pensar, Senhor Deus, e novamente eu penso aqui assim, Senhor Deus, não há nada em mim, no homem, que venha contribuir para esse momento, se não for, ó Deus, pelo poder do Teu Santo Espírito. O Santo Espírito do Senhor, que nos deu a graça e a misericórdia também de iluminar a nossa mente, o nosso coração, para ver na Sua palavra algo precioso para nós e para a vida da Tua igreja. E eu peço a Ti, meu Pai, facilita, Senhor Deus, em nome de Jesus, pelo Teu Espírito Santo, o falar e o entender, o ouvir, o encucar, e especialmente, meu Pai, o praticar por cada um de nós. Eu peço a Tua graça, Teu amor e Tua grande misericórdia para nós todos, e aqueles que estão em casa, e aqueles que nos assistirão no futuro, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus. Amém. Todos podem sentar. Irmãos, eu estou iniciando a mensagem dessa noite com esse texto para chamar a sua atenção sobre uma questão que Deus nos deu a graça de enxergar, e eu espero que você consiga ver isso também, de que há princípios bíblicos para a nossa vida cristã é uma vida de princípios bíblicos. O ano de 2025 é um ano que se abriu, ele chegou a nós como uma bênção de Deus e como uma possibilidade. E eu tenho colocado isso no meu coração e com muito temor a Deus, pedido ao Senhor que o Senhor me ajude, que em 2025 eu seja um pastor melhor, que em 2025 eu seja um marido melhor, que em 2025 eu seja um pai melhor, que em 2025 eu seja um irmão melhor. E nós precisamos, irmãos, olhar para a palavra de Deus e entender que no temor do Senhor e vivendo no temor do Senhor e cumprindo os princípios bíblicos que o Senhor nos estabelece, há um caminho aberto para nós, há uma porta aberta de bênçãos dos céus para nós. Quer ver um exemplo? O exemplo é que o Senhor fala lá em Malaquias 3, façam prova de mim, tragam à minha casa os meus dízimos e as minhas ofertas, aquilo que é dele tem que ser dado a ele, e ele vai abrir as janelas dos céus. A janela, irmãos, é um pequeno compartimento. Então, eu já falei isso aqui, volto a dizer, imagina que esse templo todo tivesse
lotado de água até o teto. Uma janela é um pequeno compartimento que pode escoar toda a sorte de água que está aqui dentro. Uma janela no céu, ela pode escoar toda a sorte de bênçãos dos céus para a sua vida. Só que isso depende da sua fidelidade e depende também da sua, da minha, da nossa obediência ao Senhor. Princípios bíblicos, irmãos, foram feitos para serem analisados, entendidos, estudados e, acima de tudo, praticados. Uma das coisas que eu não falei semana passada, me fugiu, me passou pela mente, mas ser sábio é praticar aquilo que se aprende. Sabedoria, conhecimento, entendimento é praticar aquilo que se conhece. E o que nós conhecemos aqui, e o que nós estamos entendendo e aprendendo da palavra do Senhor? Paulo vai dizer para nós que há princípios que devemos seguir na nossa vida. Primeiro princípio, no versículo 5, se você é um servo, você tem que ser obediente. Uma característica principal da vida de um servo é a obediência. Uma outra característica que também está no versículo 6, é que esse servo, sendo obediente, ele deve agradar, ele tem que agradar alguém. Ele não pode fazer isso simplesmente à vista. Peraí, eu só vou fazer só na hora que todo mundo está vendo. Minha mãe, irmãos, ela foi muito enfática comigo, numa das grandes lições que eu aprendi na minha vida com a minha mãe, e foi no meu primeiro ano de escola. Minha mãe foi comigo até a escola, foi comigo até a fila. Lembra da fila que você colocava a mão? Quem é dessa época aí? Colocava a mão. Ixi, um monte de gente aí, ó. Pecadores igual eu. Aí você colocava a mão, você cantava o hino nacional. Você lembra dessa época? Cantava lá, criança feliz, feliz a cantar, né? A gente cantava essas coisas lá na escola. Minha mãe chegou para mim na fila quando a professora chegou e falou assim: lá em casa eu sou a sua mãe. Aqui na escola, a sua mãe é ela. Acabou. Entende? E aí eu vou fazer, não, mãe, está tudo certo. E se eu, irmãos, pisasse na bola, aquela professora foi professora de todas as minhas irmãs. Eu estava na roça, né? Porque ela ia falar, inclusive a professora visitava a nossa casa, né? Ela ia de vez em quando lá na casa da minha mãe. Irmãos, obedecer, agradar. Terceiro princípio que o apóstolo Paulo coloca para nós: servindo de boa vontade. E por que, pastor, você está dizendo isso? Porque, irmãos, obedecer, querer agradar, e para isso você precisa ter sinceridade, você precisa ter boa vontade, e essas coisas estão baseadas não em algo que está no céu, mas está baseado em algo que está na terra. Essas coisas estão baseadas em algo que está na terra. E qual coisa? É a sua vontade. Irmãos, 2025 não pode ser um ano igual a 2024. Você tem que agir em nome de Jesus com a sua vontade, para você obedecer, para você agradar e para você servir de boa vontade ao Senhor. Dito isso, eu quero pensar com você que o conjunto de nossas decisões, ou seja, de nossa vontade, elas evidenciam a nossa prontidão. O conjunto de nossas decisões, elas podem evidenciar, porque nem sempre evidenciam, mas podem evidenciar a nossa prontidão. E eu quero usar como exemplo a vida de um menino que eu amo muito a história dele. E eu quero pensar com você em prontidão, lá em Gênesis 39. Eu quero que você vá comigo lá em Gênesis 39, e vamos pensar na vida desse rapaz, no pouco tempo que a gente tem aqui, porque o tempo voa, não é? Mas nós vamos pensar em prontidão, já que ele é um servo, vamos pensar como ele foi pronto. O texto que nós vamos ler vai evidenciar na vida de José a prontidão em obedecer ao Senhor, a prontidão em obedecer a Deus, ao nosso Senhor, aos homens e servir de boa vontade. Sabe aquilo que nós lemos lá em Efésios? Casa com a vida de José. Por que José foi um menino de sucesso? Jovens, anteninha ligada, ouvido aberto. Por que José foi um homem de sucesso? Porque aquilo que está lá em Efésios 6,
ele cumpriu na vida dele. Ele foi um menino que de boa vontade, ele serviu a Deus, ele obedeceu, ele agradou e Deus o abençoou. Coloque isso no seu coração. Gênesis 39, do verso 1 ao verso 6. Você vai ver que aqui é a faculdade de José. José sai da casa, já teve o estudo primário lá, estudo médio com os pais, aqui é a faculdade dele. E olha a faculdade dele como é. E José foi levado ao Egito, e Potifar, oficial de Faraó, capitão da guarda, homem egípcio, comprou-o da mão dos ismaelitas que o tinham levado para lá. E o Senhor estava com José, e foi homem próspero, e estava na casa de seu senhor egípcio. Vendo, pois, o seu senhor, que o Senhor era com ele, e tudo o que fazia o Senhor prosperava em sua mão, José achou o quê? Graça em seus olhos, e servia-o. Olha que bonito, como casa com Efésios. E servia-o, e ele o pôs sobre a sua casa, e entregou na sua mão tudo o que tinha. E aconteceu que desde que pusera sobre a sua casa e sobre tudo o que tinha, o Senhor abençoou a casa do egípcio por amor de quem? Por amor do Zé, irmão. Zé é uma bênção, amém? Zé é um menino abençoado. E a bênção do Senhor foi sobre tudo o que tinha na casa e no campo. Agora eu pergunto para você, irmãos, que bênção é ter uma pessoa que de boa vontade faz as coisas. E deixou tudo o que tinha na mão de José, versículo 6, de maneira que nada sabia do que estava com ele, a não ser do pão que comia, e José era formoso de porte e de semblante. Ou seja, José era um jovem muito bonito. Irmãos, José ele foi uma bênção porque ele aprendeu princípios dentro da sua família, os quais ele carregou com ele. Nossos jovens, e nós já de mais idade, e aqueles que têm a idade mais avançada ainda, irmãos, quais são os princípios que nós temos na nossa vida? Quais são os princípios que vocês aprenderam com os pais de vocês, com os antigos pastores? Quais são os princípios que você não pode abrir mão na sua vida? O apóstolo Paulo está dizendo para nós, jovens, filhos, vocês que são servos, não abram mão de valores. Filhos têm que honrar os pais, não abram mão de honrar os seus pais. E honrar os seus pais, irmãos, não é só fazer o que o pai e a mãe quer, não. Dignificar o seu pai e a sua mãe, como você dignifica a Deus, como você tem Deus em autoestima. Por que a casa de Potifar foi a faculdade de José? José aprendeu a administrar uma empresa, José aprendeu a administrar tempo, José aprendeu a ser psicólogo, José aprendeu matemática, já aprendeu na casa do pai e ele coloca em prática agora. E que faculdade maravilhosa é essa? A coisa, irmãos, não acontece assim, da noite para o dia e nem por osmose. O tempo vai levando, conforme a pessoa vai se mantendo firme no seu propósito, conforme as suas decisões evidenciam a prontidão dela, Deus vai abençoando essa prontidão. Deus vai analisando o seu coração e vai vendo, peraí, esse crente, você crente, não é aquele crente que tropeça aqui, cai acolá. É aquele crente que se levanta, se mantém firme e firme segue a sua jornada, olhando para Cristo, autor e consumador da sua fé. Não é o meio que influencia a nossa vida, mas é a nossa vida que influencia o meio. E eu fico imaginando, irmão, José aprendeu matemática. 1, 2 para Potifar, 1, 2, 3 para mim. 1, 2, 3 para Potifar, 3, 4, 5, 6 para mim. Irmãos, isso não é a cara de José. José não é esse cara da mutreta. Ele não é o cara que vai fazer a coisa errada. Porque Deus não abençoa o que está errado. Deus não dá graça para aquilo que se faz, irmãos, escondido, por debaixo do pano. A prontidão de ser um servo abençoado está, irmãos, aqui, e nós podemos enxergar no texto que esse homem entregou tudo na mão de José.
Meu irmão, minha irmã, que 2025 seja o ano em que as pessoas confiem em você. Em nome de Jesus, que o teu chefe confie em você. Que em 2025 as pessoas confiem em você a tal ponto de entregar nas suas mãos algo precioso para elas, mas que com você lá seja multiplicado em bênçãos e bênçãos e bênçãos para a vida dessa pessoa, para que ela enxergue que Cristo Jesus está com você. Para que ela enxergue que Deus, o Deus a quem você serve, é o Senhor que faz a vida, a casa dela prosperar para a honra e a glória do Senhor nosso Deus. Irmãos, isso é maravilhoso, ter uma pessoa que sabe administrar tempo. E eu fico imaginando, José, você sabe, o José tem habilidade, ele sabe trabalhar no psicológico das pessoas, e ele sabe mesmo, né? Porque quando ele está preso lá, o camarada está triste, ele olha para o camarada e fala: rapaz, você está triste. É uma pessoa que sabe ler as pessoas. E a faculdade de José aqui, irmãos, ela é maravilhosa. Por quê? Porque José também aprende duas coisas importantes. Uma coisa importante, na minha opinião: ele aprende planejamento. Ele planeja as coisas. As coisas se tornam melhores porque há planejamento. A casa de Potifar era uma casa antes de José. A casa de Potifar foi outra casa depois de José. O lugar aonde você está era um lugar antes de você chegar lá. E com a sua presença, em nome de Jesus, ele vai ser melhor. Em nome de Jesus, ele será abençoado, porque o filho do Senhor, a filha do Senhor está lá. Irmãos, é maravilhoso ver a prontidão de coração desse menino. Por que eu faço? Não quero agradar Potifar. Você vai entender isso. Não é só o Potifar que eu quero agradar. Existe uma pessoa que eu preciso agradar muito mais do que o Potifar, né? O que eu acho interessante é que José está longe da família, mas ele nunca ficou longe de Deus. Nunca ficou longe de Deus. Irmãos, tem pessoas que quando saem de perto da família, a coisa desgringola, né? A pessoa está longe da igreja e não pense você que esse mundo é tão pequeno não, viu? Sai fora por aí e a coisa desanda, né? Parece que não é crente. Tome cuidado, tá? Tome cuidado. Longe de casa, mas nunca longe de Deus. A segunda prontidão que nós podemos ver na vida de José é uma prontidão para aprender. É uma prontidão para manter a mente aberta para as novas experiências. E eu pergunto para você, qual é a diferença da vida de José para a vida dos outros escravos? E eu fico imaginando, 1, 2, 3 para Potifar, 3, 4, 5, 6 para mim. Espera aí, José não faz isso. Potifar viu que a coisa estava sendo abençoada. Talvez existiam outras pessoas lá, fazendo a mesma coisa, mas não faziam como José. José tinha aquela habilidade de chegar nas pessoas e falar: rapaz, vamos lá, dá mais um gás, hoje é um novo dia. Eu fico imaginando, irmão, José, ele tem dia que as minhas filhas acordam, uma delas, eu não vou falar o nome, né, para depois eu não ser arrancado o pescoço fora, né, mas uma delas fala assim: pai, você acorda cantando, acorda falando, quer conversar logo de manhã no café da manhã. Sabe aquela pessoa que quer conversar? Eu sou assim, mas eu já saio falando e alegre, aquela coisa, e a pessoa ainda está se movimentando, né? E aí eu estou aprendendo a lidar com a mulherada lá de casa assim, né? Mas eu sou assim, né? Tem hora que eu esqueço, e aí vai. E eu fico imaginando José, irmãos, esse cara, esse rapaz feliz da vida com tudo. Ele é um escravo, longe de casa, longe da família, mas ele é feliz. Ele é feliz com o que ele está fazendo. E isso, irmãos, é maravilhoso. Podem aprisionar o nosso corpo, mas nunca vão aprisionar a nossa alma. Quem tem a alma livre serve ao Senhor com amor e alegria. Quem tem a alma livre faz as coisas de bom grado. Não faz as coisas: peraí, vou fazer aqui de qualquer jeito, vamos empurrar o lixo aqui para debaixo do tapete. Não, mas isso não é a cara de José. José não é o homem que faz esse tipo de coisa. Agora, irmãos, a pessoa que tem a mente aberta para as mudanças e para as novas experiências, ela tem a mente aberta para os momentos de crise. Porque do versículo 7 a 18, e aí eu convido você para ler depois na sua casa, versículo 7 a 18, a Bíblia vai falar que vai acontecer uma crise para a vida de José, crise profissional. Qual é a crise profissional dele? Está trabalhando tudo certinho,
Uma crise profissional por assédio sexual. Ele era bonito, a mulher de Potifar colocou o olho em cima dele, e aí vem o assédio. Irmãos, toda crise representa uma oportunidade para você sobressair ainda melhor do que você já está. As pessoas normalmente sucumbem na crise, porque não entendem o trabalhar de Deus na sua crise. Irmãos, Deus está envolvido com a sua vida. Vou falar de novo. Deus está envolvido com a sua vida. E se Ele está envolvido com a sua vida, e Ele trouxer crise para a sua vida, creia que Ele vai te abençoar. Creia em nome de Jesus que Ele vai dar saída. Creia em nome de Jesus que Ele vai te dar força. Eu não vou relatar os detalhes aqui, porque eu já preguei sobre isso. Mas a mulher, irmãos, arranca a roupa dela todinha. E José, irmãos, se ele fosse um camarada ruim, o camarada não está aqui, eu vou me aproveitar da situação. O que se desdobraria daí? José fala, eu não vou fazer nada contra Deus. Em primeiro lugar, contra o Senhor. E em segundo lugar, contra o meu senhor Potifar. Irmãos, versículo 20 a 23, leia comigo, por favor, 20 a 23 do capítulo 39. E o senhor de José o tomou e o entregou na casa do cárcere. A mulher acusou ele, ficou com a blusa dele, né? Ficou com a veste dele, acusou ele injustamente. Foi lançado lá na casa do cárcere, no lugar onde os presos do rei estavam encarcerados. Assim esteve ali na casa do cárcere. O Senhor, porém, estava com José. Irmão, você quer ouvir uma coisa abençoada para a vida de qualquer crente, de qualquer cristão? É que independente de onde você está, o reconhecimento de que Deus está com você. Essa é a maior bênção. O Senhor está comigo porque eu estou prosperando, eu estou tendo carro. Não é ter carro, porque José não tem carro aqui, pelo contrário. Ele ficou sem roupa, a sua moral manchada, a moral de José manchada. Irmãos, o que tem de gente querendo manchar a moral das outras pessoas? Querendo manchar a moral, a dignidade das pessoas, fazendo a cabeça das pessoas, aquela pessoa está errada, não é possível, isso aí vai colocando minhoca na cabeça das pessoas. José, irmão, sofreu isso, só que ele manteve-se firme, pronto em manter a mente aberta e principalmente o ouvido aberto para aquilo que o Senhor estava dizendo para ele. O Senhor estava com ele e estendeu sobre ele a sua benignidade, versículo 21, e deu-lhe graça aos olhos do carcereiro mor. E o carcereiro mor entregou na mão de José. Irmãos, é incrível isso, né? Aonde o homem passa, tudo vem para a mão dele. Aonde a pessoa passa, tudo passa pela mão dele. E sabe por quê, irmãos? Isso é uma bênção. Tudo tem que passar pela mão daquele que é filho e filha do Senhor, porque aquilo que é ruim, quando passa pela mão, se torna algo maravilhoso e algo abençoado. Uma prisão que fedia, provavelmente ela começou a ser cheirosa. Um lugar onde não tinha organização, começou a ter organização. Um lugar onde as pessoas sempre eram reconhecidas como más, e todos eram maus, mas José estava ali injustamente. E ele representa, irmãos, o nosso Deus, o nosso Cristo que desceu do céu, e ele veio até essa terra, esse Cristo que ficou entre os homens, entre a podridão, e esse Cristo que entrou na história da humanidade para nos purificar e nos abençoar, e trazer para a nossa vida um novo sentido, e ele levou sobre si as nossas enfermidades, e ele nos purificou de todo o nosso pecado. Irmãos, veja que bênção, que José, ele tipifica Cristo Jesus. Todos os presos foram entregues na mão de José. E o carcereiro mor não teve cuidado, igualzinho Potifar, não teve cuidado de nenhuma coisa. Uma pessoa que faz as coisas de boa vontade, uma pessoa que agrada a Deus e agrada a seu Senhor, uma pessoa que sabe servir de boa vontade, que toma a decisão de fazer de boa vontade, ela se torna uma pessoa de confiança. Essa foi a pós-graduação de José. Ele aprendeu a liderar pessoas ruins, liderar um bando de delinquentes,
liderar um bando de pessoas que ele poderia arrancar a cabeça quando ele teve a oportunidade, que foram seus irmãos. Mas ele, assim como o nosso Cristo, ele abriu os braços e abraçou a todos. Irmãos, veja que bênção é estar perto de alguém que tem prontidão de coração para fazer as coisas. A terceira coisa que nós aprendemos com a vida de José sobre o conjunto de nossas decisões, que o conjunto de nossas decisões podem evidenciar a nossa prontidão, é a prontidão para manter-se firme na adversidade. Quando você olha o capítulo 40, do versículo 20 até o capítulo 41, a primeira parte, José, ele está lá, vem duas pessoas para a prisão, e ele conversa com essas duas pessoas. Eu relatei um pouquinho sobre isso, é o padeiro e o copeiro. Só que olha o versículo 41, verso A, para a gente ganhar tempo. Verso 41, capítulo 41, verso A. E aconteceu que ao fim de 2 anos inteiros, Faraó sonhou, e eis que estava em pé junto ao rio. Ou seja, esses 2 anos que é pontuado aqui, é o tempo que José conversa com um dos homens, interpreta o sonho dos dois, aliás, e um é restituído e o outro é morto. E José fala para ele: rapaz, eu não fiz bem a você? Fiz. Lembra de mim, fala bem de mim lá para Faraó, para que eu saia dessa casa da servidão. Irmãos, a bênção que nós podemos entender da vida de José e da sua prontidão, nessa época do começo do seu mestrado, digamos assim, em vida espiritual, é que Deus, Ele não trabalha quando nós queremos. Deus trabalha quando Ele quer. E quando Ele quer é melhor. Estar dentro da boa, perfeita e agradável vontade do Senhor é o melhor lugar que eu e você podemos desejar. Não era hora de José sair dali. Ele precisou passar mais 2 anos. Poxa vida, as coisas não estão acontecendo. Que droga, ó céus, ó vida, as coisas não vão como eu quero. Era essa a atitude de José antes? Irmãos, nunca foi a atitude de José assim. Nesses 2 anos ele se manteve em prontidão. Quando você se mantém pronto, firme na adversidade, Deus vai dar a você, irmãos, uma bênção maior na frente. A prontidão, e a última coisa que eu quero pensar com você, é prontidão para colocar em prática o aprendizado. O aprendizado todo de José, que é o mestrado da vida de José. Todo o aprendizado dele vai ser colocado em prática. E aí sim, você estará pronto para assumir responsabilidades maiores. Tem muita gente, irmãos, que quer ser diretor de empresa. Tem muita gente que está pedindo a Deus: Senhor, abençoa, eu quero ganhar mais. Você quer ganhar mais, irmãos, e chega atrasado no trabalho? Quer ser promovido, mas não faz um curso, não se dedica ainda mais do que teu chefe, faz as coisas de má vontade, as pessoas que estão ao teu redor só vê mau humor, só vê reclamação. Tem momentos, irmãos, que dá para reclamar mesmo, a coisa não está certa, está injusta, mas há uma pessoa certa para se reclamar, e essa pessoa certa é o Senhor. E você, como filho e como filha do Senhor: Senhor, toma conta, mas mantenha-se firme, mantenha-se pronto. Irmão, José, ele é um menino, irmãos, abençoado. Por quê? Porque para assumir mais responsabilidade, precisa passar pela crise e pela adversidade. E se você não passar pelas crises e pela adversidade, você não cria musculatura, você não cria maturidade. E nós estamos criando musculatura e maturidade dia após dia na nossa vida. O Senhor vai trazer lutas e dificuldades, e Ele vai ver corações, Ele deve ver corações quebrantados diante dEle. Ele deve ver filhos e filhas chorando diante dEle, e pedindo: Senhor, nos dá a graça. Senhor, trabalha em meu coração. Senhor, responde por mim, porque eu não sei responder. Sabe o que o Senhor vai fazer? O Senhor vai dar a resposta, e as pessoas vão se admirar. Quanta sabedoria, quanta gentileza, quanta graça há na vida daquele servo, daquela serva do Senhor. Irmãos, Gênesis 41, verso 37 ao verso 44, e já partindo aqui para o final, para a conclusão da nossa mensagem, pensar com você, meu irmão, minha irmã, o quanto José
mostra-se abençoado para nós nessa fase da vida dele. E esta palavra foi boa aos olhos de Faraó e aos olhos de todos os seus servos. José fala: Faraó, você tem que fazer isso. É isso que Deus está colocando ao meu coração. Irmãos, o mundo precisa de respostas. Faraó, ele sonha, no caso aqui, e a coisa vai de mal a pior. Só que a coisa vai de mal a pior para o mundo, mas não para o Filho de Deus. Você, como filho e filha de Deus, é aquele que tem resposta de Deus para as coisas ruins que o mundo pode passar. E o mundo, que é o Egito na Bíblia é símbolo de mundo, símbolo de vida mundana, de muitas coisas ruins. José está nesse contexto, e José está trazendo a bênção de Deus para aquele lugar e para aquela situação. Faraó, faz isso. E ele disse o que tinha que ser feito, e essa palavra foi boa. Versículo 38. E disse Faraó aos seus servos: acharíamos um homem como este, em quem haja o Espírito de Deus? Acharíamos uma mulher, um homem tão sábio e tão inteligente como este? Irmãos, a bênção de ser filho de Deus é reconhecimento de que Deus está conosco. A bênção de ser filho de Deus é de que o Espírito de Deus está conosco. As pessoas vão entender que não são feitas pelo seu poder, mas sim pelo poder do Senhor. Acharíamos um homem como este? Depois disse Faraó a José: pois que Deus te fez saber tudo isso, ninguém há tão entendido e sábio como tu. Tu estarás sobre a minha casa. Espera aí, agora ele estava sobre a casa de Potifar. Depois ele foi lá para a prisão, para Bangu 2. Ele foi para Bangu 2, chegou lá em Bangu 2, ele tomou conta de Bangu 2, a coisa foi abençoada, ele passou 2 anos lá parado, esperando, e Deus traz ele para a presença de Faraó, ele fala para Faraó o que tem que ser dito, e Faraó fala para ele, perceba que a mesma situação vem ocorrendo paulatinamente na vida de José. Irmãos, muita coisa não acontece paulatinamente na nossa vida, porque muitas vezes nós não mantivemos a prontidão em nos colocar na presença de Deus e estar à disposição de Deus, do jeito que deveríamos ser. Que tipo de servo é você? Que tipo de serva é você? É um servo linguarudo, uma serva linguaruda reclamão? José não era assim, irmãos, prontidão para fazer as coisas. E aí Faraó, que é o comandante geral, era a potência máxima do mundo naquela época. Tinha algum egípcio que tinha capacidade de José? Não tinha. No homem e na mulher, cujo o Espírito Santo de Deus habita, não há ninguém igual. Ninguém se iguala ao homem e uma mulher que tem o Espírito Santo do Senhor. Aonde você estiver, meu irmão, minha irmã, você será fatalmente uma bênção, se você sempre estiver pronto e disposto a agradar ao Senhor. Agrade ao Senhor em primeiro lugar. Você estará sobre a minha casa, e por tua boca se governará todo o meu povo. Somente no trono eu serei maior do que tu. Você quer ser abençoado onde você está? Você quer ser maior do que qualquer outra pessoa e chegar talvez em segundo lugar? Ser diretor, fazer isso, fazer aquilo outro, irmão, Deus pode fazer isso na sua vida. Depende da sua prontidão, depende da sua vontade, depende das suas atitudes. Versículo 46 a 49 para nós encerrarmos. José era da idade de 30 anos quando se apresentou a Faraó, rei do Egito. E saiu José da presença de Faraó e passou por toda a terra do Egito. E nos 7 anos de fartura, a terra produziu abundantemente, e ele ajuntou todo o mantimento dos 7 anos que houve na terra do Egito, e guardou o mantimento das cidades, pondo nas mesmas o mantimento do campo que estava ao redor de cada cidade. Assim ajuntou José muitíssimo trigo, como a areia do mar, até que cessou de contar, porquanto não havia... A matemática é pouco para um filho de Deus. Entende isso? A matemática é pouco para um filho de Deus.
Aquilo que pode parecer pouco para o mundo, na sua mão, Deus multiplica 1000 vezes mais em nome de Jesus. Ele pode fazer abundar muito mais do que eu e você podemos pedir ou podemos pensar. Só basta, meus irmãos, que nós coloquemos nas mãos do Senhor. Elias era um homem igual a mim e a você. Eu fico imaginando se fosse na linguagem da tradução da Bíblia do Valfrido, da linguagem de hoje. Elias era homem comedor de arroz e feijão, igualzinho nós. José também era homem comedor de arroz e feijão, igualzinho eu e você. Mas a disposição do coração dele, a prontidão do coração dele, fez a diferença. Irmão, Deus quer te abençoar esse ano de 2025. O Senhor quer te dar, alargar suas fronteiras. O Senhor quer fazer de você uma grande bênção. Como você vai corresponder com o Senhor? Curve a sua cabeça em oração, por favor.